E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Cristiane Ortega, eu sou psicanalista, neuropsicopedagoga e psicopedagoga, e eu vou contar um pouquinho da minha história, como foi as minhas escolhas em relação aos cursos que eu fui fazendo. Primeiro curso universitário que eu fiz foi o de letras, português e inglês. Esse é o curso que me dá o ganha-pão mais pesado. Eu sou funcionária pública, eu leciono no estado desde 2001 e fui coordenadora pedagógica no ano de 2005. Depois eu saí e voltei em 2008 em outra escola, que é a escola que eu estou até hoje, e fiquei como coordenadora pedagógica até o ano retrasado, que era 2016. Finalzinho de 2016 eu entreguei o meu cargo, porque hoje eu consigo lecionar meio período e me dedicar no outro período à psicanálise, à psicopedagogia e à neuropsicopedagogia. Então era um sonho meu trabalhar com isso e eu não podia ficar 40 horas dentro de uma escola como coordenadora e satisfazer esse desejo ao mesmo tempo. Enfim, enquanto eu estava na coordenação em 2008, em 2009, no começo do ano, eu me matriculei no curso de pedagogia e eu fiz pedagogia. E aí, algo sempre me deixava preocupada, que era o que fazer com aquelas crianças que não aprendiam na escola. Os professores me traziam as queixas e eu não tinha ideia de como fazer para ajudar. E foi assim que eu resolvi me matricular no curso de psicopedagogia. Fiz o curso, estudei bastante e descobri como avaliar a criança e saber em que nível de aprendizagem ela estava, quais eram as defasagens e que tipo de problema ela estava apresentando para poder fazer os encaminhamentos. Alguns casos que eu sabia que não tinha condições de pagar um tratamento com psicopedagogo, porque o Estado não dá esse tratamento. Ele dá o da fono, mas ele não dá da psicopedagoga. Então, eu mesma fazia o atendimento na escola. E como que eu fazia isso? Eu tirava o aluno da sala de aula para fazer os testes e para fazer a intervenção. Então, todo dia, numa aula qualquer, alguém me emprestava o aluno e eu levava e fazia todos os testes. E depois fazia a intervenção e dava o relatório, e chamava a mãe, e orientava os professores como lidar com esse aluno, e assim foi. Então eu posso dizer que durante todo o meu período na coordenação, eu trabalhei com a psicopedagogia, porém, não visando um ganho financeiro. Eu não tinha esse objetivo, tanto é que eu estava trabalhando com crianças da escola pública. Mas eu ainda continuava sem saber o que fazer para mudar o perfil dos alunos que não tinham déficits, nem transtornos nenhum, mas que também não estavam aprendendo. E foi então que eu resolvi me matricular no curso de neuropsicopedagogia, buscando respostas. Acontece que essas respostas, algumas foram respondidas, mas não todas. E eu fiquei pensando, caramba, e agora? Aonde eu vou encontrar essas respostas que ficaram sem ser respondidas? E um dia eu assisti um curso de DIP, que é Diagnóstico e Intervenção Psicopedagógica, pelo
que foi oferecido pelo Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil, aqui em São Paulo, e a Jossandra Barbosa, que é a presidente atual, ela veio do Piauí dar esse curso. E durante o curso, ela contou a trajetória dela, que era muito parecida com a minha. E ela disse que ela, depois da neuro, ela foi fazer psicanálise. E que era a psicanálise que estava trazendo para ela as respostas que ela tanto almejou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, puxa vida, a Jossandra acabou fazendo o mesmo caminho que eu, e ela disse que a psicanálise vai trazer as respostas. E aí eu resolvi procurar um curso de psicanálise. Só que eu não tinha condições financeiras de pagar um curso muito caro. Então eu pensei, caramba, como é que eu vou fazer? Os cursos presenciais são muito caros. Eu não tinha essa condição. E aí eu encontrei um curso à distância e me matriculei. E fui um pouco autodidata, diríamos, diga-se de passagem. Eu comecei a estudar psicanálise à distância. Porém, os primeiros contatos que eu comecei a ter com a história de Freud já me fascinaram. Então, eu comecei a ralar de estudar. Eu ia para a escola de manhã, eu lecionava, e aí quando eu voltava para casa, eu estudava da hora que eu chegava até a hora de dormir, sem parar e com prazer. Não é aquela coisa de você se esforçar para estudar, porque não tem outro jeito, se você não estudar, você vai perder alguma coisa. Não, eu estudava porque eu queria e porque eu estava gostando. Quanto mais eu aprendia, mais fascinada eu ficava. E como todo curso de psicanálise, eu tive que começar a fazer análise pessoal. Eu não sabia como eu ia fazer para pagar a minha análise pessoal, porque quem não tem dinheiro para pagar o curso de psicanálise um pouco mais caro, também não tem dinheiro para pagar a análise pessoal. O que eu fiz? Eu recorri ao meu convênio. Eu tenho um convênio médico que não é um dos mais caros, mas que dá atendimento psicológico. Então, o que eu fiz? Comecei a ligar em todas as clínicas credenciadas de psicólogas e perguntar se tinha abordagem psicanalítica. Até que eu encontrei uma em São Caetano do Sul e decidi, é lá mesmo que eu vou. Procurei o meu médico, reumatologista, pedi um encaminhamento para ele. Ele falou assim, mas o que eu vou dizer? Eu falei, doutor, fala qualquer coisa aí, eu preciso passar na psicóloga. Aí ele falou assim, então tá, você tá com depressão. Aí ele fez o encaminhamento falando que eu tava com depressão, e aí eu comecei a ir fazer análise. E nessa, eu comecei a aprender com a minha analista e estudar ao mesmo tempo, paralelamente. Todos os vídeos que vocês puderem imaginar no YouTube falando sobre o tema psicanálise eu devorei. Os vídeos de Ivan Capelato eu assisti mais de uma vez cada um deles. Aquele café filosófico eu acho que desgastou de tantas vezes que eu assisti. Ler, eu li tanto, que eu não sei te dizer quantos livros eu li. Tudo que eu conseguia, eu lia. E às vezes eu tinha que fazer o serviço doméstico e não tinha tempo de ficar parada com o livro na mão lendo. Então eu consegui vários materiais em PDF e baixei o aplicativo da Leve da Saraiva e ele abre o PDF que você tiver gravado no seu celular. E tem uma opção lá que você seleciona um pedaço do livro e clica num desenho de alto-falante e aí a pessoa começa a ler pra gente.
eu acho que é um aplicativo para cego. Aí eu colocava o livro para ser lido e eu levava para a cozinha. Enquanto eu lavava a louça, eu estava escutando a leitura do livro. Enquanto eu fazia comida, eu estava escutando a leitura do livro. Enquanto eu lavava a roupa, eu estava escutando a leitura do livro. Eu ia tomar banho, eu levava o celular para o banheiro e eu escutava a leitura do livro. E dessa forma, eu conseguia ler um livro inteiro em 2 dias. Porque geralmente um livro de 250, 300 páginas, ele é lido em 11 horas, mais ou menos. Se eu chegava em casa 1 hora e eu ouvia a leitura até umas 10 horas da noite, faz ideia, rapidinho eu terminava o livro. E foi assim que eu fui ralando. E quanto mais eu aprendia, mais fascinada eu ficava. O curso que eu estava fazendo de psicanálise, apesar de ser à distância, ele cobrava muita parte teórica. Então, para eu ser promovida, eu teria que fazer 35 resenhas, porque eram 35 disciplinas. Eu tinha que ter uma resenha de cada disciplina. Vou dizer que não foi fácil fazer tanta resenha, foi um pouco cansativo. E eu peguei um ritmo que eu fazia uma resenha por dia. E às vezes eu não conseguia fazer a resenha, perdia o dia. E aí no outro dia eu tentava fazer 2 em vez de uma. Mas foi bem puxado, foi cansativo. E aí eu consegui entregar toda a parte teórica, eu tive que aguardar o tempo deles avaliarem e aí eles me mandaram uma autorização para começar a fazer o estágio com pacientes pilotos. Por essa instituição que eu fiz, eu poderia atender no mínimo 3 e no máximo 5 pacientes com supervisão. E aí, como eu tinha começado a fazer análise pelo convênio com uma psicóloga e eu fiquei com ela 2 meses e ela saiu da clínica e veio outra, mas eu fiquei com o contato dela. Eu tinha falado para ela se ela queria ser a minha supervisora e ela ficou meio assim, eu tô montando a clínica agora, eu tenho umas coisas aí para resolver, eu vou pensar, depois eu te falo. Era final de ano, ia virar o ano ainda, beleza. Continuei fazendo a minha análise pessoal e aí eu entrei em contato com ela e ela topou ser a minha supervisora. Ela me fez um preço acessível e eu coloquei no Facebook quem estaria interessado em fazer análise pessoal para colaborar com o meu estágio. As 5 pessoas apareceram muito rápido. Foi assim, poucos minutos começaram eu quero. E aí na ordem do eu quero, eu fui entrando em contato com as pessoas. Como eu sou professora, a maioria dos meus contatos tem a ver com escola. Então, os meus 5 pacientes eram professores, com seus problemas diferentes, porém eram professores. Eu comecei a fazer o atendimento com eles e semanalmente, E semanalmente também eu passava os casos para minha supervisora e ela foi me orientando que caminho seguir com cada um deles. E foi assim que eu consegui concluir o meu curso de psicanálise. Eu fiz os relatórios, tem o relatório de estágio, tem a declaração da nossa analista pessoal, declarando e confirmando as horas, quantas horas que a gente fez de análise pessoal. Tinha a declaração da minha supervisora, confirmando que acompanhou os meus estudos e acompanhou o meu tratamento com os pacientes pilotos. E a minha instituição tinha exigido 80 horas, então foi puxado. Eu trabalhei com 5 pacientes pilotos, 20 horas cada um para poder dar o total de horas solicitado.
mas foi assim muito gratificante. Lógico que como eu fiz num ritmo alucinante, porque eu não via a hora de terminar o curso e eu queria realmente aprender, eu acumulei bastante serviço, né? Escola, estudo e mais atendimento psicopedagógico. Então, eu acabei ficando estressada. Eu fiquei doente, me deu problema de pressão por causa do ritmo. Mas valeu muito a pena. Agora eu já consigo colher os frutos dos meus estudos e aconselho a quem quiser conhecer a psicanálise. Eu acho que não tem coisa melhor do que a psicanálise. Mas eu não parei por aí. Depois eu fui fazer um curso de florais de Bach. Descobri que os florais de Bach têm tudo a ver com o princípio da psicanálise, porque a psicanálise age com o inconsciente e com as patologias que os traumas e as memórias que estão guardadas acabam provocando. E justamente os florais, eles vão agir com os sentimentos, com o equilíbrio emocional e psíquico, e tem tudo a ver. Então, aquela raiva que você guardou de alguém que te prejudicou e que te decepcionou, o floral vai agir na raiva. Então, dá para trabalhar com a psicanálise, e quando a gente percebe que o paciente não está conseguindo sozinho se libertar daquele sentimento, a gente faz ajuda com floral. E garanto que funciona. Eu uso pessoalmente para mim, para minha família, eu sempre preparo para eles também. E é uma coisa gratificante trabalhar com psicopedagogia, com o conhecimento da psicanálise. Você passa a olhar a criança com outro olhar. Você passa a olhar cada caso de pessoa com outro olhar. E você descobre que a criação do seu filho, das crianças, vai influenciar demais na vida do adulto. Mais do que ele pode imaginar. E o pior é que as consequências são drásticas. Então, se todo mundo conhecesse um pouquinho da psicanálise e pudesse aplicar esse conhecimento na criação dos filhos, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor no futuro, tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um joinha e se inscreve no canal para poder acompanhar os vídeos. Beijo!